A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. A nossa casa tem que ser abençoada na nossa fé. Capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. É o 5º livro da Bíblia. Esse nome quer dizer a lei novamente ou a repetição da lei. Capítulo 28. E será que, uma condicional aqui, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Eu tenho falado, presta atenção no que Deus está falando hoje, na mensagem. Como assim? É muito comum, você pode ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 vai ter algo novo. É o que Deus fala com você naquela palavra, naquele momento. Por exemplo, eu sempre cito o Salmo 91, né? Você lê bastante. Aí você já li várias vezes, sei ele de cor. Não, não é isso. Você pode ler 1000 vezes, na 1001 você encontra algo novo. É o que Deus fala com você ali, naquela hora. Às vezes nós não prestamos atenção. O Moisés, que está registrando esse fato para nós, teve 2 casos que são idênticos, a situação é a mesma, mas a direção dada por Deus era diferente. E às vezes nós não prestamos atenção nisso, porque conhecemos às vezes a letra. Vamos aqui para o livro de Êxodo, que é um pouco atrás, no capítulo 17, versículo 8. 17, versículo, desculpe, 17, versículo do 1 vai até chegar ao 7, não vai chegar no 8, tá? Desculpa, antes do 8, 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, disse, dai-nos águas para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos, ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E assim Moisés fez diante dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenta, né, dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no nosso meio ou não? Aí qual é a mensagem aqui? Veja o que Deus falou com ele. Reúna o povo e faz o que com a rocha? Fira a rocha 2 vezes. Situação, então, sem água. Aí nós vamos para o livro de Números, no capítulo 20. Números é o antes do Deuteronômio, depois de Êxodo é Levítico, depois Números. Capítulo 20, versículo 2, diz, e não havia água para a congregação. Opa, mesma situação. Então se congregaram, entenda, o povo contra Moisés. E o povo discutiu com Moisés, e falaram dizendo, antes tivesses expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vide, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja que a situação é a mesma. E o Moisés vai fazer o que tem que ser feito, uma boa sabedoria dele, foi buscar a Deus, a direção. Ele poderia dizer, Arão, naquele dia Deus mandou a ferro, vamos lá e vamos ferir a rocha. Não, ele foi pedir a direção de Deus. Não é porque a situação é a mesma que você tem que agir da mesma maneira, tem que aprender a consultar a Deus. Ele fez certo. Porém, o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará a água da rocha, e dará de beber à congregação os seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi, rebelde, porventura tiraremos água dessa rocha para vós?
Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: por quanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Qual é a nossa lição? Primeiro caso, Deus mandou fazer o quê? Não, primeiro, ferir. No segundo, mandou falar. E uma coisa, o que Moisés? Tiraremos nós. Peraí, você vai tirar água da rocha, Moisés? Não é o poder de Deus? Que não é Deus quem faz a obra, que ele não santificou a Deus, se exaltou ali. Mas a grande lição é essa: nós temos que prestar atenção no que Deus está falando conosco. Volte Deuteronômio, ele está dizendo: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Quer dizer, não é a letra, é a revelação, é o que Deus fala com você naquela palavra, é o que Deus fala com você naquela mensagem, e às vezes não prestamos atenção, até no nosso caso. O que eu acabei de falar agora do óleo, lembra? É um jeito, mas tem casos que não. Tem casos, por exemplo, de libertação. Eu conheci um rapaz, ele viveu uma vida muito promíscua, fala numa linguagem alta assim, muito devassa mesmo. E ele era muito envolvido com um negócio de feitiçaria. Ele disse: pastor Jaime, eu ganhava uns perfumes, eu usava perfume para atrair pessoas, né? A vida dele falando. E ele foi liberto na igreja. Ele não manifestou demônio. Mas ele disse, naquela época era cassete, lembra das fitinhas, das fitas? E o missionário fazia uma fitinha de oração. E ele disse: pastor, eu coloquei aí de mensagem. Eu sentia como os demônios saindo tudo da minha casa. Saiu, foi tudo saindo, só escutando aquilo ali. E eu fui completamente liberto. Fui liberto daquela vida promíscua, daquela vida devassa. Nunca mais voltou a praticar aqueles atos de prostituição que ele praticava. Por quê? Foi liberto. Eu conheço gente que colocava roupa em terreiro de feitiçaria, foi liberto também na igreja e não manifestou demônio. Porém, tem gente que manifestou. Eu mesmo manifestei quando cheguei. A coisa pegou. Tem pessoa que pinguça, que foi liberta e nunca manifestou. Qual é a nossa mensagem? Cada caso você tem que estar sendo dirigido por Deus. É o que Deus fala, não é a letra, é prestar atenção que Deus está falando na mensagem com você. E nunca diga: eu conheço essa mensagem. Não, Deus falou, agora tem mais para nós ainda. Ele diz assim: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é isso? Deus vai fazer você ser destaque, quando você aprender a ouvir a voz dele, e ser dirigido por ele. Aí vem a segunda: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que coisa bonita, nós lutamos para alcançar a bênção de Deus. Eu vou alcançar essa bênção. Notaram o que está dizendo ali? A bênção te alcançará. Não é você que vai alcançar a bênção vai te alcançar quando você ouvir atentamente ao que Deus está falando. Quer dizer, o ouvir, o missionário R. Soares explica. Você diz: ô filho, eu quero que você chegue em casa 10 horas, e chegue em casa meia-noite. Ele ouviu seu pai? Não, mas eu escuto, ele não é surdo, ele não ouviu. Ouvir é atender. Quer dizer, nós temos que aprender a atender a voz de Deus no nosso coração. Às vezes não atendemos no coração. Até parece, eu tive um professor no curso que eu fiz, desculpa a expressão, vou usar a expressão dele, disse assim: tem aluno que parece que é vaquinha de presépio, só fica assim, ó, né? Aí tudo que você fala com ele, ele fala assim, aí pergunta: o que eu falei? Ele estava longe, Incrível que passa na igreja, não é vaquinha de presépio, não, é uma repetição, e tudo a pessoa fala amém, amém. A vida está até desligada, daqui a pouco ela levanta a cabeça: amém, Jesus. Eu lembro de uma senhora, há muito tempo, ela naquele dia mesmo, mas agradeceu, tenho a certeza disso. Tudo que eu notava que eu estou pregando, e ela estava escrevendo um pedido de oração. Ela usava um óculosinho, aí daqui a pouco eu olhava assim mesmo, assim: amém, Jesus, amém. Eu fiquei meio, sério, diz o poeta popular que ninguém pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Aí um dia eu estou lá na igreja pregando, eu falei, filha, fala assim: a pessoa então está morrendo de câncer. Ela: amém, Jesus. Amém não, irmão, está amarrado. Amém quer dizer assim seja, amém é concordância. Quer dizer, ela estava totalmente desligada. Nós temos que estar ligados, é aquilo que Deus está falando, é aquela mensagem que Deus vai falar. E às vezes então nós parece que aceitamos, mas no coração não aceitamos.
No coração nós rejeitamos. Antes, em seu coração, coisa séria agora. Você vai sair daqui, vai lá para o Novo Testamento, aqui uma pregação de um homem chamado Estevão. É Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39. O que diz lá, pessoal? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Vamos lá? E em seu coração se tornaram ao Egito. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, mas voltaram no coração. Não quiseram atender. Antes o rejeitaram. Então tem pessoa que rejeita a mensagem no coração. Mais ou menos isso. Você está pregando, ele dentro dele diz: não é assim, não creio dessa maneira. Não creio assim, não é desse jeito. Principalmente quando a mensagem, porque eu tenho explicado que a cura divina que você quer, às vezes não está numa oração, é numa mensagem, é numa palavra. O homem era paralítico, todos conhecem bem, e ele foi levado até Jesus por 4 amigos para ele ser curado. Quando Jesus viu aquele homem, Jesus não disse para ele: levanta-te, anda, fique curado. Não. Jesus disse para ele: perdoados são os teus pecados. Às vezes a pessoa não precisa de uma oração, precisa do perdão, irmão. Aí nós temos, isso aí não precisa ler, Mateus capítulo 9. Aí nós temos um outro caso que é diferente, foi o Jó. O Jó, quando ele orou pelos seus amigos, amigos que o importunaram, amigos que o acusaram de várias coisas, aí Deus mandou então que os amigos pedissem oração para o Jó. O Jó orou por eles. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó e acrescentou a Jó, entenda, em dobro tudo que ele tinha perdido, tudo que o diabo tirou dele, Deus deu em dobro para ele. Qual é a nossa lição? É obedecer, irmão. É ficar atento à palavra de Deus, porque naquela só em você aceitar a palavra de Deus no seu coração, entenda, você é curado. Veja o caso da mulher Ciro-Fenícia. Ela tinha uma filha perturbada, e ela disse: Senhor, minha filha está em casa, tenha misericórdia de mim. Ela estava sofrendo, porque a pessoa sofre de ver um filho perturbado, um filho bêbado, drogado, não é verdade? Está na rua, não sabe onde está. Ela disse: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse: não é justo tirar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas quem cai na mesa dos filhos. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Vai por essa palavra, porque ela aceitou aquela palavra. Foi uma palavra que para mim foi uma repreensão. Não, a Bíblia fala: fira-me o justo, isso está no Antigo Testamento, que será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. E às vezes nós ficamos zangados quando alguém fala alguma coisa, entenda bem, que não é, mas às vezes Deus permite. Então qual é a nossa mensagem? Ficarmos atentos àquilo que Deus tem falado. Hebreus, para terminar, capítulo 2, versículo 1. Mas é necessário uma mudança, irmão, no percurso, mas dada por Deus, né? Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção. Nós temos que prestar atenção. Prestar mais atenção no que Deus está falando. Não achar e entenda bem, não. Repito, eu vou dar, pessoal, vamos abrir aqui o Salmo 91. Já conheço até de cor. Não é isso, não. É letra, não, é revelação que vai vir para você. Temos que ficar atentos para as coisas que já temos, para que em tempos algum nos desviemos delas, da revelação que Deus deu. Então foi essa palavra que Moisés deu. Vocês querem vencer? Prestem atenção o que Deus está falando hoje com vocês, o que Deus está revelando, o que Deus está mandando falar para vocês hoje. Entenda? Aí você vê depois, as bênçãos virão e te alcançarão. Essa é a mensagem.